Hoje, vamos mergulhar na história de um homem que possuía uma força capaz de derrubar exércitos, um chamado divino desde o ventre materno, um potencial ilimitado. Mas que terminou seus dias cego, acorrentado e escravizado. Estamos falando de Sansão. Um herói, sim, mas um herói que foi derrubado não pelos seus inimigos, mas pelas suas próprias e terríveis escolhas. Como é possível que um homem tão agraciado, com tamanho poder e um destino tão grandioso, tenha seu brilho ofuscado de forma tão trágica, como um homem com tanto potencial, capaz de rasgar um leão com as próprias mãos e derrotar 1000 homens com uma queixada de jumento? Terminou girando um moinho como um animal na escuridão? E mais importante, quantas vezes nós, com nossos próprios chamados e talentos, não trilhamos caminhos semelhantes, destruindo nossos próprios destinos por pura negligência ou por um coração enganado? Vamos descobrir as lições profundas que a história de Sansão tem para nós. Nossa história começa em um tempo de opressão, quando o povo de Israel gemia sob o domínio filisteu. E no meio dessa escuridão, Deus decidiu levantar um libertador. Um anjo do Senhor aparece a uma mulher estéril e seu marido, Manoá, com uma notícia que mudaria tudo. Você terá um filho, e ele será nazireu de Deus desde o ventre, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Imagine a cena, um chamado claro, um propósito divino, um milagre antes mesmo do nascimento. Sansão não era um homem comum. Ele era um presente de Deus com uma missão específica e poderosa, separado, consagrado, um nazireu, com votos que incluíam não cortar o cabelo, não beber vinho e não tocar em coisas impuras. Deus o havia preparado, equipado e ungido para algo grandioso. Mas aqui está a primeira grande lição, amigos. Deus também tem propósitos específicos para cada um de nós. Ele nos escolheu, nos dotou de talentos, nos deu uma missão. Seja na família, na carreira, na comunidade ou na igreja. Mas, e isso é crucial, propósito não garante sucesso. Ser chamado não significa que a vitória está assegurada. O sucesso da nossa jornada, a concretização do nosso chamado, depende de algo muito maior do que o potencial inicial. Depende da nossa obediência e das nossas escolhas diárias. Sansão cresceu, e com ele, a força do Espírito do Senhor. Mas, enquanto sua força física era inegável, sua força de caráter começou a revelar rachaduras. A narrativa bíblica nos mostra que o primeiro grande desvio aconteceu quando Sansão viu uma mulher filisteia em Timnate. E o que ele faz? Vai até seus pais e diz peremptório: consegui uma mulher em Timnate. Por favor, casem-me com ela, porque ela me agrada. Ela me agrada. Essa é a frase-chave. Seus pais, sabendo que os filisteus eram os inimigos de Israel e que o casamento misto era proibido pela lei de Deus, tentaram argumentar: não há mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Mas Sansão não ouviu. Ele insistiu: casem-me com ela, porque ela me agrada. Ele viu, gostou e quis, sem buscar a direção de Deus, sem discernimento, sem considerar as consequências. Apenas o desejo impetuoso ditando as regras. Aqui está uma lição vital para você e para mim hoje. Quando colocamos nossos desejos carnais, nossa impulsividade e aquilo que nos agrada acima da direção divina, abrimos portas para problemas que podem ser catastróficos. Quantos relacionamentos começam com um "ela me agrada" ou "ele me agrada", ignorando todos os sinais de alerta, a voz da família, a voz da experiência e principalmente a voz de Deus. Quantas decisões profissionais, financeiras ou de amizade são tomadas baseando-se apenas na satisfação imediata, sem um pingo de consulta à vontade do Pai. Sansão nos ensina com dor que a direção de Deus é um escudo. O desejo egoísta é uma espada de 2 gumes que pode nos ferir profundamente. Sansão tinha a força de 1000 homens, mas o autocontrole de uma criança. Ele usava seu poder espetacular não para cumprir plenamente a missão de Deus de libertar Israel, mas muitas vezes para satisfazer seus próprios desejos, orgulho ou sede de vingança. Lembrem-se do leão que ele rasgou com as mãos desarmadas. Um ato de força incrível, sim. Mas depois, em outra ocasião, ele volta ao local para ver o favo de mel no cadáver do leão.
uma clara violação de seu voto de Nazireu de não tocar em nada morto. Ele quebra o voto, não para salvar alguém, mas para uma curiosidade pessoal, para saciar a si mesmo. E quando sua esposa filisteia o trai, revelando o enigma aos seus compatriotas, a reação de Sansão é de fúria pessoal e vingança. Ele desce a Asquelon, mata 30 homens filisteus, tira suas roupas e as dá como prêmio aos que desvendaram o enigma. Seu poder, usado para uma vingança pessoal, não para um plano estratégico de libertação. Ele dominava exércitos, derrotava nações inteiras com a força bruta do Espírito de Deus, mas não dominava a si mesmo. Não dominava sua raiva, seu orgulho, seus impulsos. E aqui a aplicação prática ressoa alto. Ter dons, talentos extraordinários, unção espiritual ou qualquer tipo de poder não substitui o caráter. Não adianta ter a força de Sansão se não temos domínio próprio. É inútil ter dons que curam, pregam ou profetizam se nosso temperamento, nossa impulsividade, nossas paixões carnais nos dominam. Muitos cristãos hoje possuem dons poderosos, mas suas vidas são uma bagunça. Seu caráter é falho porque falta o domínio próprio. Um fruto essencial do Espírito Santo. É preciso mais do que força. É preciso sabedoria e disciplina. A vida de Sansão é um manual de como não testar os limites de Deus. Repetidamente, ele se aproximava dos inimigos de Israel, entrava em seus territórios, convivia com eles, achando que sua força o tornava invencível, imune às consequências. Ele se casou com uma filisteia. Depois, frequentou a cidade de Gaza, um centro filisteu. Lá, ele entra na casa de uma prostituta. Isso mesmo. O Nazireu de Deus, o homem separado, o libertador de Israel, está em um bordel, no coração do território inimigo. Os filisteus descobrem e cercam a cidade, planejando pegá-lo ao amanhecer. Mas Sansão, em sua arrogância, levanta-se à meia-noite, arranca os portões da cidade, com suas ombreiras e ferrolhos, e os leva até o alto de um monte perto de Hebrom, uma demonstração de força espetacular mais uma vez. Mas a que custo? Ele estava brincando com fogo, colocando-se em perigo desnecessário, testando a paciência de Deus, acreditando que sua unção era um salvo-conduto para a irresponsabilidade. Quantos de nós, irmãos e irmãs, fazem o mesmo? Brincamos com situações de tentação, com amizades questionáveis, com lugares que não deveríamos frequentar, com conteúdos que sabemos que nos afastam de Deus. Achamos que somos fortes o suficiente, que damos conta, que não vai acontecer nada. Mas a verdade é que muitos caem não de uma vez, mas por acostumar-se ao risco espiritual, por flertar com o perigo, por cruzar a linha da prudência repetidamente, até que uma hora a linha se rompe. O que era um brincando com o perigo se torna um caindo no abismo. E então ela entra em cena. Dalila. Seu nome é sinônimo de traição e sedução. Sansão se apaixona por ela, uma mulher filisteia, novamente. Os príncipes filisteus, desesperados para descobrir o segredo de sua força, oferecem a Dalila uma fortuna para que ela o seduza e descubra sua fraqueza. E é aqui que vemos a queda de Sansão, não como um evento súbito, mas como um processo doloroso, construído passo a passo. Dalila começa a testá-lo, dia após dia, noite após noite, perguntando insistentemente: diga-me, por favor, onde reside a sua grande força? Sansão mente 3 vezes. Ele diz que é com cordas de arco frescas, depois com cordas novas, depois amarrando suas 7 tranças com os fios da teia e apertando-as com um pente. Cada vez, ela o testa, ele se liberta e ela reclama: você zombou de mim e me contou mentiras. Mas Sansão não aprende. Ele não se afasta. Ele tolera a insistência, a manipulação, a pressão. Ele brinca com o segredo de seu pacto com Deus, como se fosse um jogo. Essa é uma das lições mais terríveis. O pecado não derruba de uma vez. Ele seduz, ele insiste, ele testa nossos limites. Cada pequena concessão que fazemos, cada vez que toleramos a voz da tentação, cada vez que não fugimos de situações que sabemos que nos enfraquecem, estamos construindo a nossa própria queda. A tolerância perigosa de Sansão com Dalila, com suas mentiras e sua insistência, foi a forja onde se construiu a sua própria destruição. O pecado nos cerca, nos abraça e nos tira a força pouco a pouco,
até o momento em que, exaustos e cegos, nos entregamos. A insistência de Dalila, a tolerância de Sansão. Ela o atormentou dia após dia, a ponto de ele se cansar mortalmente. Finalmente ele cede. Ele revela o segredo de seu nazireado. Nunca navalha alguma passou pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se apartaria de mim, e eu me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Dalila percebe que ele finalmente disse a verdade. Ela o faz adormecer em seu colo, chama um homem para rapar as 7 tranças de seu cabelo, e então o aflige. Sansão, os filisteus estão sobre você. E ele acorda pensando: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. A cena é devastadora. Aquele que antes fazia tremer exércitos, que rasgava leões e arrancava portões de cidades, agora está fraco como qualquer outro homem. Os filisteus o atacam, o dominam, e então furam seus olhos. Aquele que tanto o viu e desejou, agora não vê mais nada. Aquele que usou sua visão para a cobiça, agora está na escuridão. Ele é levado cativo, com correntes de bronze, e transformado em escravo, girando um moinho na prisão, como um animal. A força espiritual se foi. Não de uma vez, mas gradualmente, pela desobediência, pela quebra dos votos, pela arrogância. Aqui está a lição dolorosa. Toda escolha tem consequências. O pecado tem um preço, e esse preço é sempre alto. O que Sansão construiu com desobediência e falta de domínio próprio, desmoronou sobre ele de forma brutal. As escolhas erradas não nos roubam apenas a alegria. Elas podem nos roubar a visão, a liberdade, a dignidade e a própria presença de Deus em nossa vida. Pense nisso. O que você está construindo hoje com suas escolhas? Na escuridão da prisão, girando o moinho, humilhado e sem a visão, algo começou a acontecer com Sansão. No silêncio ensurdecedor de sua miséria, no abandono de seu ego, na dor de suas feridas, Sansão teve tempo para refletir, para se arrepender. Ele não podia mais ver, mas talvez pela primeira vez em muito tempo, ele começou a enxergar com o coração, enxergar seus erros, sua arrogância, sua imprudência. Ele se lembrou de Deus. Ele se lembrou de seu chamado. E então, a Bíblia nos dá uma das frases mais cheias de esperança, um verdadeiro lampejo de misericórdia no meio de tanta tragédia. E o cabelo da sua cabeça, depois que foi rapado, começou a crescer novamente. Juízes 16:22. Em meio à dor, à vergonha, ao castigo, Deus não o havia abandonado completamente. Aquele voto que ele havia profanado poderia ser restaurado. O cabelo, que era o sinal exterior de seu nazireado, começou a crescer novamente, simbolizando que a chama de Deus, ainda que fraca, não estava totalmente apagada. Essa é a prova da graça infinita de Deus. Mesmo depois das piores quedas, dos piores erros, das maiores vergonhas, se houver arrependimento genuíno, se nos voltarmos para Ele em nossa humilhação, a graça de Deus pode nos alcançar e nos restaurar. Deus não terminou com você só porque você caiu. Ele não desiste de seus propósitos só porque você desobedeceu. Na prisão da sua dor, do seu erro, do seu pecado, o cabelo de Sansão começou a crescer. E o seu? Você está deixando Deus restaurar o que o pecado tentou destruir? Chega o dia da grande festa dos filisteus a Dagom, seu Deus. Milhares de pessoas, incluindo os príncipes, estão reunidas no templo para celebrar sua vitória sobre Sansão, para zombar do Deus de Israel. E, em meio à festa, pedem que tragam Sansão para que os divirta. O homem que antes inspirava terror, agora era um mero brinquedo, uma atração de circo. Cego, ele é guiado por um menino, colocado entre as colunas do templo. E então, naquele momento final, Sansão clama a Deus: Ó Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele se apoia nas 2 colunas centrais, e com uma força renovada pelo Espírito de Deus, ele as empurra com toda a sua alma. O templo desmorona, matando a si mesmo e a todos que estavam ali. Na sua morte, Sansão matou mais filisteus do que havia matado em vida. Foi uma vitória, sim,
Um ato de fé impressionante. Mas que preço alto! Poderia ter sido diferente. Ele poderia ter vivido muitos anos a mais, libertado Israel de forma plena, se tivesse feito as escolhas certas desde o início. Sansão terminou sua história com um lampejo de fé, mas pagou um preço terrível por suas escolhas erradas. A graça de Deus o alcançou no fim, mas o caminho até lá foi marcado por dor, humilhação e tragédia. E a lição é clara: não espere chegar ao fundo do poço para se arrepender. Não teste os limites da paciência divina. Busque a Deus hoje, enquanto ainda há tempo, enquanto você ainda tem seus olhos, sua força, sua liberdade. A história de Sansão não é apenas um conto antigo. É um espelho para a nossa vida. Suas escolhas erradas são alertas poderosos para nós. Então, como não repetir os erros de Sansão? Busque direção de Deus antes de agir. Não confie no seu "eu vi, gostei, quero". Clame a Deus em oração. Peça sabedoria. Ouça conselhos piedosos. Sua vontade é a única bússola segura. Desenvolva domínio próprio. Não adianta ter dons se você não domina seu temperamento, sua boca, seus desejos. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Busque-o. Não brinque com situações de tentação. Fuja da aparência do mal. Evite os lugares, as companhias, os conteúdos que te aproximam do pecado. Brincar com fogo, uma hora queima. Não confie demais na própria força espiritual. Não pense que sua unção, seu conhecimento bíblico ou sua experiência te tornam imune à queda. A arrogância precede a queda. Arrependa-se rapidamente quando cair. Não espere perder tudo para se voltar para Deus. A cada deslize, a cada erro, o arrependimento rápido é a ponte para a restauração. Não se conforme com o pecado. Lembre-se, o pecado é sedutor, insistente e destrói. Mas a obediência, a vigilância e o arrependimento são as chaves para uma vida plena no propósito de Deus. Talvez, ao longo dessa história, você tenha se identificado com Sansão. Talvez você tenha feito escolhas erradas. Talvez esteja hoje nas consequências de decisões impensadas, de desejos colocados acima da direção divina. Talvez você sinta que perdeu sua força espiritual, que seus olhos foram furados pela vida. Mas ouça-me bem, Deus não terminou com você. A mesma graça que alcançou Sansão na escuridão de sua prisão está disponível para você hoje. Ele ainda levanta Sansões, homens e mulheres com potencial, com um chamado, com uma missão. A pergunta é: você aprenderá com os erros de Sansão? Você se arrependerá e buscará a direção do Pai? Não deixe que suas escolhas erradas definam seu fim. Levante-se. Peça perdão. Peça força a Deus. Deixe o cabelo de seu voto e seu propósito crescerem novamente. Sua história pode ter começado com desvios, mas com Deus, ela pode ter um final de redenção e um propósito renovado. Escolha bem. Escolha Deus. Que a história de Sansão seja um farol, iluminando nossos caminhos para que não repitamos seus erros e possamos cumprir de fato o grandioso propósito que Deus tem para cada um de nós. Pense nisso e que Deus te abençoe.